Quem andou numa secura muito grande aí por muitos anos foi a construção civil. Nós sabemos muito bem, os imóveis foram depreciados, perderam valor. Foi um tempo meio complicado aí, daquela crise toda que antecedeu a pandemia. Aí veio a pandemia e todo mundo disse, agora vai parar de vez. E eis que o efeito é contrário. No Brasil inteiro percebe-se todos os meses a evolução no quadro da procura e, por isso mesmo, o aumento e valorização dos imóveis, sejam terrenos, apartamentos, casas, todos estão experimentando aí mês a mês, de 3, 4 meses para cá, uma elevação, porque a procura aumentou. Isso nós comprovamos em entrevista recente no setor de engenharia. E no setor de material de construção, se percebe isso também lá, como um lugar que é um termômetro da construção civil, né? Então, por isso que nós vamos tratar a respeito com o responsável pelo setor de marketing de uma das lojas de materiais de construção, que é o Galhardi, e que é o Adriano Araújo, com quem eu vou conversar agora. Bom dia, Adriano. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Saudade. Eu vou embora para casa, você vem para cá fazer o programa. Você tem voz de radialista, rapaz, né? Imagina, que isso. O Adriano é responsável pelo setor de marketing de todo, na verdade, de todo o grupo Galhardi, porque é um grupo muito grande, lojas, material de construção, Porto de Areia, madeireira. Que mais, Adriano? Olha, Daércio, aproveitando o gancho na sua colocação, o Grupo Galhardi está no ramo há 33 anos. Começou com material de construção em Taquaritinga, vendendo tijolos ali na frente da rodoviária, do terminal rodoviário, e hoje temos madeireira, fábrica de lajes, usina de concreto, porto de areia próprio e 2 lojas de materiais de construção, além do agronegócio. E Daércio, a gente se preocupou muito, o grupo ficou muito preocupado com no início do ano, né, com a baixa, depois o estouro, infelizmente, a chegada da pandemia. Isso deixou o grupo totalmente preocupado. Não só o grupo, como todas as demais... Todo mundo, Adriano. Exatamente. Mas, de repente, num certo momento, mesmo com o aumento na maioria dos estados, o aumento dos insumos, preço. O cimento, para você ter uma base, Lércio, foram mais de 8%. Encareceram devido à maior procura também, né? Então a gente ficou muito preocupado, aí começou a subir, começou aquele crescimento na procura, não só do pequeno construtor, como do grande construtor. E isso foi uma coisa muito atípica, né? Mas de uma forma ou de outra, isso vem favorecendo muito o setor da construção. Que vinha um pouco quieto, vamos dizer assim, porque antes da pandemia, é bom lembrar que nós passamos 5 anos, estamos nela ainda, mas foram 5 anos de crise econômica, né? De depreciação dos imóveis e tal. Aí, de repente, vem essa pandemia e pega todo mundo nessa situação. Você não acha hoje certos produtos, às vezes. Tamanho o consumo. E nós não, Adriano, nós não estamos falando aqui de um pacotinho de feijão, pô. Nós estamos falando de algo que tem um valor bem maior e que está aquecido. Exato. E por outro lado, Décio, com a redução da taxa base de juros, né, nós vimos os patamares se elevando assim, de uma forma ou de outra, que queira sim ou queira não, independente de qualquer conotação política, foram 2,25%. Isso levou a um aumento da demanda por insumos da construção e, consequentemente, os preços começaram a subir. Subir. A demanda aumentou, a procura aumentou e os preços acompanhando o segmento. Então, foi uma coisa muito diferenciada, os preços subindo e a procura muito grande. E agora nós chegamos no momento, Darcy Neto, que os materiais começaram a subir. Que coisa. Isso vem causando um impacto dentro do setor muito grande. A matéria-prima começou a ficar mais restrita, os materiais começaram a sumir e a demanda ainda continua crescente, só do pequeno como do grande. Mas, Adriano, o material está sumindo porque o consumo aumentou ou porque a indústria desses materiais subestimou a pandemia e passou a produzir menos e oferecer menos? Também. A gente pode sair um pouquinho do setor de materiais de construção, foi mais ou menos o que aconteceu com o arroz. A China é uma das maiores exportadoras. No momento que surgiu a pandemia, o que ela fez? Ela bloqueou todo tipo de exportação de arroz, bloqueou, daqui não sai mais nada, vamos dizer assim. O Brasil não, o Brasil continuou na mesma regra. Hoje nós temos aí essa vergonha do preço de arroz lá em cima, que se você comprar um fardo de arroz dá para trocar numa moto, né? Então isso que aconteceu. No setor da construção
foi diferente, foi muito diferente. Eu acho que, vamos dizer assim, os produtores não estavam preparados para tal situação, prevendo essa situação de aumento, essa demanda tão crescente que foi. Então, isso fez com que os preços fossem lá para cima e, claro, existem aqueles cartéis, né, Darcy? Existem aqueles cartéis que eles trabalham de uma forma aí, meio que desonestas, né? Mas foi isso que aconteceu no setor de materiais de construção. Eu percebo que há múltiplas razões, não há uma razão pontual para explicar isso tudo. Por exemplo, uma outra razão que me parece nítida é de pessoas que tinham poder de investimento imobiliário e que até a pandemia, diante da crise, temerosas de investir, ou por razões muito pessoais aí, mas não investiu. E o que eu vejo agora é uma procura muito maior pelos imóveis, né? O que pressupõe também depois, evidentemente, dentro da cadeia da construção, até mesmo a aquisição dos tais materiais. Esta também seria uma outra razão. Você vê que já vamos para a terceira razão. Uma quarta razão, vê se faz sentido. É meu caso. Essa época de pandemia, enfiado dentro de casa, você fica ali. Eu falei, está na hora de dar um tapa aqui na residência, né? Falei, deixa eu dar uma ajeitada. Tem que dar manutenção, tudo, né? Sempre dá umas coisinhas pequenas para fazer. Não, e eu vou ter que fazer porque a hora é agora, o imóvel, todo mundo de vez em quando tem que dar uma garibada, né? Eu falei, é agora que eu vou fazer mesmo. E aí, Adriano, eu fiquei pensando que, como eu, muitos, diante da pandemia e da frequência mais regular da própria casa e tudo, podem ter feito também pequenas obras, pequenas reformas, coisas assim. E isso também pode se acrescentar a essa explicação das outras tantas razões para o aquecimento da construção, não é não? Sim, você tem razão. E o que impulsionou também esse aumento, essa demanda grande, foram as pessoas que aproveitaram, Daércio, o auxílio emergencial, certo? Para fazer uma reforma básica, você está entendendo? E sempre deixavam para depois. Isso contribuiu para que não só o setor de consumo de alimentos melhorasse, mas também o setor da construção cresceu muito. Haja visto que a maioria das lojas, os grandes grupos da construção e os pequenos, também passaram a usar, receber pelos aplicativos da Caixa. Entendi. Né? Então isso impulsionou bastante para o pequeno e para o médio construtor. Eu estou conversando com o Adriano Araújo. O Adriano é do setor de marketing de todo o grupo Galhardi, é um grupo bastante grande, que vai para muito além da construção, inclusive, vai para a agricultura e tudo. Mas, por atuar exatamente no setor de marketing, quem trabalha nisso tem uma observação, uma percepção muito boa do que está acontecendo ao redor. Não só no ramo, no caso deles aqui de material e tudo mais, mas também do próprio setor como um todo da construção civil. E a gente está conversando sobre isso. Agora, já deu para perceber que realmente o setor da construção está aquecido, que esse aquecimento se deve a uma série de razões, e daí vem a pergunta, porque essa série de razões podem ser efêmeras, passageiras. Daí a minha pergunta a você, Adriano. Na sua percepção, isso é passageiro ou realmente é uma tendência? Olha, Décio, nós acreditamos que isso deva tomar uma certa tendência. Não é passageira, não. Muitos investimentos também se voltaram para o setor. Por quê? Com os juros mais baixos, passou a valer a pena para as pessoas trocar o aluguel pela casa própria. Tá? Então, apesar do bom momento, o setor acompanha a preocupação do encarecimento dos insumos na construção civil. Mas eu acho que isso vai se tornar uma tendência, porque os projetos, as estimativas de obras, principalmente em Matão, Taquaritinga, os projetos são inúmeros, né? Então eu acredito que isso vai entrar 2021 para frente aí, e a gente tem que acompanhar todo esse setor. O que nós pedimos muito aproveitando o espaço aqui, é que nós precisamos de uma fiscalização mais ativa, e essa é a nossa preocupação, para que a gente consiga barrar um pouquinho o crescimento do preço dos insumos da construção civil. Como é que se daria que pode uma atrapalhar o desempenho do setor. Só isso que pode atrapalhar e deixar de ser uma tendência. Esse aumento abusivo que vem acontecendo. Adriano, explica melhor por que essa sua preocupação com fiscalização. O que está ou pode acontecer aí, digamos, de malandragem, que vem em prejuízo de toda a construção civil nesse caso? Seja mais claro. O preço
dos insumos. O preço, eu vou te dar um exemplo. Nós vendíamos até o início do ano aí, nós tínhamos o tijolo 9 furos, aí popularmente conhecido como tijolo baiano, nós tínhamos o tijolo na venda, vamos dizer assim, eu vou te dar um exemplo, na faixa de 450, vamos dizer a R$500. Hoje o mercado, esse mesmo produto, ele está chegando em torno de 750, R$800. Quer dizer, foi um aumento gigantesco, né? Isso por conta de quê? Por conta do aumento dos insumos. Né? Mas o insumo do tijolo não é barro? A gente não sabe o porquê que isso alavancou dessa forma. Então a gente precisa de uma fiscalização mais eficaz dentro do setor para que a gente consiga dar essa tendência que você tanto está falando. Mas o tijolo não tem como base principal o barro? Sim. Mas não é só o barro, né? Mas quem está fazendo concorrência? O João de Barro? Muito bem, mas aí você teria a cerâmica, você teria a matéria-prima, você tem transporte, você tem isso, você tem aquilo, mas não para que chegue nesse patamar dessa. Então eu acho que falta uma fiscalização mais eficaz dentro do setor para que isso não aconteça. A borboleta bate a asa no Japão e estoura o preço aqui, né? Tem um pessoal que não explica direito de onde vem certos aumentos, né? Negócio meio muito louco aí que a gente percebe. E hoje o mundo está globalizado, tudo bem, né? O bater das asas da borboleta aqui no Brasil muda do ponto de vista dos átomos, muda a coisa lá no Japão, é certo isso. Mas espera aí, gente, agora o cara, qualquer coisinha, eu tenho que agregar aqui, eu tenho que adotar um novo aumento porque sei lá o que aconteceu lá na China, pô, fica difícil também. Isso é velhaquice essa é a nossa preocupação, é essa tendência aí que tome corpo aí, né? Essa globalização acelerada. É verdade. Mais alguma consideração que seja importante fazer dentro desse tema que nós estamos discutindo? Eu talvez não tenha perguntado a você, Adriano. Não, Roberto, eu acho que você pontuou bem toda essa situação. O mercado, nós percebemos um aumento na procura, né? Temos esse problema aí da falta de matéria-prima de alguns produtos, mas eu acho que a tendência é crescer. Eu acho que os municípios eles têm que olhar com mais carinho para o setor da construção, inclusive para o setor menor. Só para abrir um parênteses, nós temos aqui, eu vou dar um pequeno exemplo, se eu tenho de um universo de 100% das minhas entregas aqui em Matão, você acredita que 50% elas estão em dobrada nas cidades menores, Darcy? Nos pequenos centros, o setor da construção ele avança cada vez mais. Então, eu acho que o poder público agora, as autoridades têm que olhar um pouquinho mais para essa classe, tá? Para que isso continue crescendo a cada ano que entra. Porque, minha gente, assim como a agricultura, o agronegócio, hoje, com certeza, se tem um setor que pode, em parte, em boa parte, salvar também boa parte da economia, sobretudo na questão do aproveitamento do número gigantesco de desempregados, é a construção civil. Assim como a agricultura emprega lá na roça, na parte urbana, na área urbana, a construção civil é responsável por boa parte dos trabalhadores empregados. Exatamente. E também tivemos, esses anos todos, grande índice de desempregados, porque a construção civil ia mal. Então nós temos que torcer para a construção civil ir bem, porque dela vai depender muita gente e gente humilde, hein? E a gente percebe, né, Daércio, Adriano, quando ela vai bem também, às vezes quando a gente tem uma necessidade dentro de casa, como você disse, o quanto é difícil às vezes encontrar um profissional exatamente, né, Adriano, do setor, por exemplo, um servente de pedreiro, um pedreiro, às vezes para fazer algo pequeno dentro de casa, ele dá um prazo e fala assim, olha, eu tenho outras obras, eu não sei quando eu vou conseguir fazer a sua, e a gente percebe essa dificuldade de conseguir esses profissionais exatamente porque eles têm muito trabalho. Exatamente. Bem pontuado também. A mão de obra hoje está bem escassa, muito difícil. Isso por conta dessa demanda, desse crescimento no setor. Então, foi muito bem colocado por você, Evelyn, a mão de obra também no setor. E a tendência é essa, Daércio. É o crescimento, é avançar cada vez mais. Amém. Um grande abraço, Adriano. Muito obrigado pela gentileza. Essa entrevista seria feita na sexta-feira
e em razão aqui de toda uma série de problemas, nós deixamos para hoje, mas não privamos aí o nosso ouvinte interessado, porque a quem interessa um assunto desse que eu tratei com o Adriano, a todo mundo, desde o pedreiro, o encanador, o mestre, como é que chama lá, o servente, o eletricista, o investidor. Mesmo quem não está investindo, mas tem sua casa aí, o seu patrimônio, ele fica pensando, puxa vida, então quer dizer que minha casinha aqui, que estava tão desvalorizada, ela deve estar ganhando algum valorzinho a mais. E está. Quer dizer que essa é uma matéria que interessa a todo mundo no fim da história, né? E não apenas a quem constrói. Muito obrigado a você, um bom dia, pela gentileza aí mais uma vez, um abraço, viu? Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção.